É fato que a China quer ocupar o vácuo geopolítico deixado pelos Estados Unidos. Seus investimentos em diplomacia, armamentos e inteligência artificial são prova disso. No Brasil, a China já é um velho conhecido. Há mais de 10 anos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E essa relação vem se aprimorando cada vez mais. Em 2018, por exemplo, a soma das importações e exportações entre Brasil e China alcançou um recorde inédito na América Latina, de mais de 98 bilhões de dólares. Mas a pergunta que fica é: o governo brasileiro deve temer o crescimento dessa relação ou deve usar essa relação para atingir seus próprios interesses? Essa foi a polêmica levantada na nossa mesa de boteco essa semana. Meu nome é Flávio Magalhães e resolvi fazer alguns vídeos falando de assuntos como política, economia, entre outros assuntos. Assuntos que eu sempre vejo que causam boas discussões nas minhas mesas de boteco. Se você se interessa por esses assuntos, também já é meu irmão ou irmã. Através desses vídeos, quero imprimir a minha opinião e, claro, você não precisa concordar. No Brasil, a China se tornou ao longo desse século o maior investidor externo do país. Segundo os dados divulgados em 2019, os chineses colocaram por aqui 72 bilhões de dólares, ou seja, 37% do total investido por todos os estrangeiros aqui no Brasil. Os recursos chineses são destinados principalmente à energia, nas áreas de geração, transmissão, petróleo e gás, e também na infraestrutura, nas áreas portuárias e ferroviárias. A nova Rota da Seda é avaliado como o maior projeto de política externa da China em 40 anos. É um mega programa de investimentos em infraestrutura que deve movimentar mais de $1 trilhão da China em mais de 70 países, com a construção de portos, ferrovias, estradas, gasodutos, oleodutos e muito mais. O objetivo chinês tem 3 pontos fundamentais, que são expandir o acesso de seus produtos a outros mercados, multiplicar a presença de suas multinacionais ao redor do mundo e também ampliar o seu acesso a recursos naturais escassos em seu território. O projeto, que inicialmente se concentrava na Ásia e na África, se expandiu para a América Latina, onde já tem a adesão de 19 países e o principal dele é o Chile. Então eu pergunto, é ou não é um bom negócio para o Brasil fortalecer essa parceria? Na minha opinião, e é agora que eu entro com vários pontos que eu acho que devemos levar em consideração. Primeiro ponto. Eu acredito na cooperação comercial. Cooperação comercial entre China e os países vem marcando um renascimento das relações para o desenvolvimento à margem daquela tradicional influência europeia e estadunidense. Há quem considere essa situação como uma espécie de neocolonialismo. Contudo, o desenvolvimento, na verdade, está sendo bilateral. Ao contrário do que costumam fazer as potências coloniais, os chineses não usam essa presença para derrubar ou eleger governos que lhe favoreçam e nem utilizam os países como seu quintal. Prática usual ali dos Estados Unidos. Embora seja inegável que as relações se baseiam na lógica de mercado, o fato é que os interesses próprios de cada um dos países estão sendo contemplados, criando aí uma relação de ganha-ganha, que atende às necessidades das economias emergentes. A China está nesses países porque quer seus recursos. E esses países abrem as portas para a China porque necessita dos seus investimentos. Essa relação aconteceu antes na própria China, com os Estados Unidos e a Europa. Só que a China soube aproveitar muito bem os investimentos externos para se tornar uma nova potência industrial e tecnológica. Mas para que essa relação seja de total ganha-ganha, devemos aprimorar algumas áreas que acredito que são importantes. São elas: governança de Estado, foco na melhoria da entrega de serviços públicos ao cidadão, foco na melhoria da entrega de ambientes de negócios e, claro, na garantia da soberania nacional. Segundo ponto é infraestrutura. Hoje, grandes empresas chinesas em setores como energia, transporte e construção já estão estabelecidas no Brasil. Uma agenda do Brasil para a China na área de infraestrutura demanda uma visão a longo prazo. Isso requer um reconhecimento de que a China acumula notável capacidade de projetos, de engenharia e de financiamento, que pode ser muito útil para o Brasil nesse momento. Terceiro ponto, tecnologia. China está a caminho de se tornar uma potência tecnológica e digital. Isso pode ser do interesse do brasileiro.
em potencializar ali as oportunidades para que o Brasil possa se beneficiar das transformações chinesas nas mais diversas áreas, como economia digital, por exemplo, a 5G, computação em nuvem, inteligência artificial, biotecnologia, cidades inteligentes, energias renováveis, veículos elétricos, entre outros ramos. Naturalmente, o campo para essa cooperação é muito vasto. E o desafio aqui é encontrar prioridades e estabelecer mecanismos que possam impulsionar o diálogo que já ocorre, ajudando assim a construir um campo de ideias baseadas nas vantagens brasileiras do ponto de vista de sustentabilidade, economia renovável, agricultura, setor financeiro, entre outros. O quarto ponto é a industrialização. Embora a China tenha um papel central na perda de competitividade das indústrias em muitas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, as causas desse fenômeno estão, na maioria das vezes, na própria economia brasileira e nas respostas que o país dá às mudanças da economia global. Em outras palavras, o fato de a China ser o maior comprador de produtos agrícolas e minerais do Brasil não é diretamente responsável pela desindustrialização e deve ser visto como oportunidade para a adoção de políticas que alinham as respostas nacionais ao objetivo maior, que é o crescimento industrial. Além de uma combinação de políticas públicas que promovam a melhoria da competitividade dos produtos industriais brasileiros no mercado externo e interno. Claro que há espaço para ampliar a competitividade brasileira num mercado em que a China é dominante. Para isso, devemos priorizar políticas voltadas para o melhor aproveitamento das tecnologias que a China, com certeza, deixará para trás em todos os ambientes. É claro que, para aproveitar ao máximo essa relação, devemos ter bem estabelecido um eixo institucional, um eixo de sustentabilidade e um eixo econômico, bem como estabelecer uma agenda tecnológica, agenda de infraestrutura e agenda financeira. O único valor político que a China exporta é o princípio de não interferência nos assuntos internos de outros países. Isso é muito atrativo para os governos que estão acostumados às interferências de outros países em reformas políticas, econômicas, em troca de alguma ajuda financeira ou investimento. No meu ponto de vista, esses são os pontos que podemos encarar como uma ótima oportunidade de crescimento com os investimentos da China aqui no Brasil. Então, irmão, se você gostou do assunto, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificações e deixe aqui os comentários com suas opiniões. E pode também me sugerir alguns temas que você tem debatido junto aos seus amigos. É isso aí, te vejo no próximo vídeo.